Boa tarde, João Marister. Boa tarde. Tudo bem? Você devia ter escrito esse livro. Todo mundo É verdade, devia ter um poema na vida. É verdade, eu tenho alguns. Quem sabe um dia pelo portal do leitor. Bom, vamos lá, né? Pessoal, vamos lá, né? Pessoal do chat aqui, eu quero ver perguntar, eu vou começar, mas eu quero que vocês me ajudem, tá bom? Conta um pouquinho pra gente, pessoal, como é que a gente forma um escritor, que a gente tem um sonho de ser uma poeta, ou pelo menos publicar poesias. A gente já nasce com dom, a gente aperfeiçoa. Como é que é, né? Nos dê as dicas para como é que é se tornar um escritor. As perguntas difíceis eu vou deixar para a Esther. Não, eu acho que é o seguinte, o escritor é escrever, rasgar e rasgar muito. Eu acho que é bem por aí. Você tem que escrever, eu acho que, como diz Saramago, né, todos nós nascemos escritores. Basta escrever, começar a escrever. Você começando a escrever, tudo brota, tudo vem. Você começa a escrever, você começa a guardar seus rabiscos, você vai reler aquele material e rasgar muito ainda, até você conseguir formar um texto, né, e sentir que aquilo pode se tornar sei lá, né, um livro ou um poema, uns contos. Você vai começando a escrever. É claro que se você procurar ajuda, né, depois do seu texto pronto ou durante a criação, ajuda, é lógico que ajuda. Porque você não tem aquela formação literária, alguns têm, outros não. Né? Então você procurar um leitor crítico para ajudar na sua formação, você procurar uma escola, né, alguém que trate, né, com um texto já pronto ou criando junto com você, também é possível. Hoje a gente trabalha o novo autor, né, que para nós são os jovens de 12 anos, 8 anos a 90, que nós temos lá na Escola do Escritor, autores, né, que estão começando a escrever, né, que tem textos guardados, que querem trabalhar aquele texto, querem tornar o texto publicável, mas sabe que precisa de um tratamento. É aí que você pede a ajuda de um leitor crítico, né, da escola, e aí você vai se aperfeiçoando. Não é nada caro, você vai devagar, você vai trabalhando o seu texto, aí você pode escrever num concurso literário para começar, pôr numa coletânea. Existe uma série de coisas para você começar a escrever. Hoje eu acho que as coisas estão bem mais fáceis. A Esther falando me dá vontade até de escrever de novo, né? Eu acho que escrever passa primeiro por uma conversa consigo mesmo. Essa conversa ela acaba extrapolando o conceito de você raciocinar em relação a um texto. Depois você arrisca o papel, você rabisca o papel, né? E com o passar do tempo você começa a se preocupar em que alguém leia esse trabalho, né? É aí que você precisa da ajuda do profissional. A hora que você começa a querer publicar, na hora que você quiser participar de uma antologia, é quando as coisas começam a acontecer, né? Então, no começo é quase que uma busca individual, é quase um ato isolado, né? Então a gente começa querendo escrever para a gente mesmo e com o passar do tempo a gente fica querendo escrever para todo mundo. É aí que nascem os grandes talentos brasileiros, né? Exato. Eu queria fazer algumas perguntas dos nossos leitores, porque o pessoal está tendo uma discussão aqui muito legal, né? E tem duas coisas muito legais, né? Primeiro, eles têm uma pergunta que fala por que no Brasil se produz poucas poesias. A gente está falando, né, de poesia agora há pouco. Não é verdade, não. Então, olha, o Brasil é um dos países com o maior número de poetas, inclusive de livros publicados. O que não existe é acesso à divulgação desse material. Eu vou dar um dado estatístico que vai explicar bastante. De tudo que se produz no Brasil, 70% não chega nas livrarias. Está vendo, então, pessoal? É muito grande. Está aí a importância das feiras, das bienais, onde as editoras, tanto ela independente ou a editora comercial, elas acabam mostrando aquilo que fazem. E o livro de poesia, primeiro são pequenas tiragens. E por serem pequenas tiragens, eles acabam circulando num meio restrito, num meio bem menor, né? Então, por exemplo, um poeta, ele deve conhecer 200, 300 pessoas. É onde o livro circula. Mas há um engano aí. No Brasil se produz quantidade imensa de livros de poesia. Só para você ter ideia, ano passado, lá na Escortes,
foram perto de 350 títulos. Só o ano passado. Só de poesia. Tá vendo, pessoal? Então, tá respondida a pergunta. Tem uma pergunta também bastante interessante. Quais são os erros dos escritores novatos, né? O Rex Tank está perguntando. Qual é o mais comum de escritor novato? Eu não acho que tenha erro. Eu acho que o primeiro livro será sempre, não é isso? Eu acho que o primeiro livro será sempre o primeiro livro. Você pode corrigir, passar para o professor de português olhar, por leitura crítica, sempre será o primeiro livro. O que eu recomendo, vamos supor que você tenha lá 100 poesias, né? Faça uma seleção, você mesmo. Então, das 100, publique 40. Mas será sempre um livro de estreia. Enquanto você não vencer essa inércia inicial, você não vai chegar no segundo livro ou no terceiro. E eu acho que uma preocupação... Será sempre um livro de estreia, eu acho né? que outra preocupação que existe é quando não define o que ele quer. Será que eu vou ser poeta? Não, será que eu escrevo conto? Será que eu escrevo crônica? Será que eu escrevo romance? Então ele começa a escrever, ele não sabe bem o que ele está fazendo ainda. Se é uma novela, se é um conto, se é uma crônica. É aí que não é o erro. Aí ele precisa definir qual é o gênero que vai seguir. Às vezes são vários, até conseguir chegar por isso... Num caminho que aquele meu preferencial. Exato, por isso é escrever... Poeta não peca. Poeta não peca. Você pode dizer tudo e está lá. Tudo está lá. Gostei dessa. Olha, tem duas perguntas que eu também estou... muito boa aqui também. Estou adorando, né? Uma é se existe faculdade de escritor. Eu tenho certeza que vocês vão responder essa melhor que eu. Tem gente já querendo se inscrever. Não, não existe. Existe uma tentativa no Rio Grande do Sul, que é uma espécie de uma universidade. Agora, região muito rica de escritores, né? Aliás, tem uma pergunta aqui lá no comecinho. Por que o Sul produz tantos escritores e a região Norte e Nordeste não tantos? Não é Você quer dizer não é verdade. Tá vendo, pessoal? Olha lá, eles são mais corajosos, talvez. Parece falsificado, mas... Nós estamos vivendo eu acho que eles são um épocas. pouco mais corajosos. Hoje eu diria que há uma força muito grande na periferia de São Paulo, escrevendo. Nos anos 80, eu diria que é Minas Gerais. A quantidade de escritores de Minas Gerais, Juiz de Fora, é muito grande, né? Nós tivemos a fase do Rio de Janeiro, como nós tivemos também a fase gaúcha. Então, são núcleos que aparecem, que vão e voltam. Você quer ver uma época produtiva em São Paulo? A época dos anos 70. Nós tivemos o Grupo Poeco, o Grupo Poetasia, o Picaré, o Sangue Novo, o Trote, que era do Rio de Janeiro. Enfim, são épocas que acontecem, são movimentos. Basta um poeta, puxa o outro.